A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, notícias e testemunho. Palavra da Vila Ré, dia 21 de abril de 2025. João capítulo 20, versículo 19, Ancião do Ceará. Vamos ouvir pela guia do Espírito Santo, irmãos? E a palavra de Deus na igreja. Um culto glorioso onde Deus falou com nossas almas e vai falar com a sua alma também e vai falar com a alma daqueles que estão neste exato momento, estão aguardando o falar, o agir de Deus nas nossas vidas. Deixa aqui seus pedidos de orações, Deus sabe de tudo, Deus sabe do que está acontecendo na vida de cada um. Deixa aqui também seus comentários e compartilhe. Compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Ok? Vamos ouvir na mesma comunhão. Por João. João, capítulo 20. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 19. João 20, a partir do versículo 19. Glória a Jesus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, um dos discípulos, com medo dos judeus, se tinha juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados seriam perdoados. Aqueles a quem retiver lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não me viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém. Glória a Jesus. Querida Irmandade, nós precisamos ter bastante cuidado com esse espírito que tem perturbado o povo de Deus desde o princípio. Esse espírito ele é muito perigoso. Chama-se o espírito da incredulidade.
palavra que Noé foi o pregoeiro da justiça. Aquela construção de Noé chamou a atenção do mundo. E os curiosos certamente perguntaram: Noé, para que essa construção? Como ele foi pregoeiro da justiça, ele falou que Deus ia destruir a terra com um dilúvio. Quem entrou dentro da arca? Quem creu na pregação de Noé? Só salvou ele e a sua família. Depois, mais para frente, Ló foi parar dentro de Sodoma, uma cidade pecaminosa. E Deus mandou os anjos lá tirar Ló. E ele ainda deu uma chance para os moços que eram namorados das suas filhas. Mas quando falou que Deus ia destruir com fogo, foi zombado. Quem salvou daquela cidade? Quem creu? Até a mulher de Ló ficou para trás. Porque não creu. Quem olha para trás está duvidoso. Quem olha para trás não tem uma fé firme. Mas bem-aventurado quem está aqui, que está marchando para frente, cujo alvo é Jesus Cristo. E sempre tem na sua mente, no seu coração: eu sei em quem eu tenho crido. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, na terra do mundo, mas não pode abalar minha fé, porque eu sei em quem eu estou crido e eu sei em quem eu estou esperando. Depois, irmão, nós sabemos da história de Israel, que saiu do Egito numa multidão. Quem entrou na terra prometida? Aquela multidão que saiu. E olha, e foi um povo que viu Deus assolar o Egito com pragas. Que a Irmandade sabe que o Egito naquela época era uma potência mundial. Dominava e fazia o que queria. Ninguém resistia. Bom, mas enfrentar Deus. Diz lá no livro de Jó: ninguém se levantou contra Deus e ficou em paz. Resistir Deus, e Deus, para mostrar que era Deus, não mandou exército. Israel não pegou numa arma, mas Deus mandou seu exército e destruiu o Egito. E o exército de Deus era gafanhoto, era rã, era chuva, era corisco. Você crê nesse Deus, irmão? Que ele tem o céu, a terra, a natureza à sua disposição para dar uma ordem e ela operar onde ela quer? Se Deus quiser usar do vento agora, ele dá uma ordem para o vento que passa ali, passa acolá, leva alguma coisa, arranca alguma coisa, cria alguma coisa. Você crê nisso, irmão? Que Deus vai mandar um vento passar na tua vida e alguma coisa que te perturba vai receber uma ordem, o vento vai levar. O espírito da incredulidade operou. Viu o Egito assolado, passaram o mar enxuto, passaram o tempo todo debaixo de uma nuvem, comeram maná sem trabalhar, passaram o Jordão, sinais, milagres. Via Deus falar com Moisés como se fosse dois homens conversando. Não creram, murmuraram, ficou para trás. As Escrituras, desde Gênesis até o último livro do Velho Testamento, prega que Cristo viria. Desde a queda de Adão, que vem a pregação que Deus mandou o Cristo, o Messias, o Salvador. Israel tinha as Escrituras na mão, os profetas profetizaram, descrever até a sua pessoa, a cidade onde ele ia nascer, as suas características. Não tinha beleza, não tinha formosura. Veio no meio deles,
fez os sinais que eles pediram. Creram? Não creram. O próprio João escreveu e disse assim: ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Irmão, se você recebeu esse direito de ser chamado filho de Deus pela tua crença, pela tua fé, não perca esse direito. Mas anima nesta noite, alimenta a tua fé. Seja crente. Que o Senhor chamou a atenção de Tomé, seja crente. Não desanima fácil. A tua morada não é aqui. Eu não prometi paraíso para ninguém aqui. Eu tenho uma glória no céu te esperando. Para isso te prepara. Que o céu está te esperando com festa. Então ninguém creu. Depois o Senhor Jesus começou, juntou os discípulos e começou a pregar. O Filho do Homem vai ser entregue, vai ser condenado, vai ser morto, mas vai ressuscitar. Passou desapercebido. Ele foi morto, foi preso, morto, crucificado, sepultado. Apareceu às mulheres, contaram para eles, não creram. 16 de Marcos diz assim: e finalmente apareceu os 11, lançou em roxo a sua incredulidade e dureza de coração por não ter discípulos que já tinham visto ele e estava dizendo para ele que Cristo ressuscitou. E aqui apareceu os 11, aliás, para 10. Tomé não estava. E eles, o Senhor apareceu, mas vemos ele. Se eu não ver lá a marca da escrava, a cicatriz da lança, eu não creio. Irmão, esse espírito é perigoso. O Senhor Jesus, ele deixou uma interrogação. Está até hoje a interrogação. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Dá para crer, irmão? Dá para perseverar nessa fé? Dá para esperar o Senhor Jesus? Se ele viesse hoje, dava para ir? Não, eu não estou preparada. Pois se prepare. Eu não quero ir agora não, mas quando o Senhor determina que vai, a pessoa vai mesmo sem querer. O importante é estar preparado. Irmão, a gente tem que estar assim, ó. Nós, cristãos, tem que estar assim. Viver como se nunca fosse morrer. Porque se você for pensar na morte, você tem depressão e morre ligeiro. Vai viver, cuidar da vida, da família, do trabalho, dos seus negócios, como se nunca fosse morrer. E preparado para a morte como se fosse morrer hoje. Todo o tempo, Paulo falou assim, todo o tempo que se chama hoje, nós temos que estar preparados. Então, irmão, vamos ter cuidado com esse espírito de incredulidade. De vez em quando eu estou pegando a outra. Era crente, era fiel, era temente, falava em língua, profetizava, orava, testemunhava. Hoje não crê mais em nada. Porque o Espírito operou e ele abriu a porta e ele entrou. Mas o Senhor vai dessa palavra nesta noite, igreja. Fecha a porta para esse Espírito. Eu estou chegando. O que eu te prometi, eu vou fazer. Vocês creem que o Senhor Jesus diz assim: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Vocês creem que ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra? A porta que eu abri, ninguém fecha, a que eu fechar, ninguém abre. Eu tenho na mão a chave da morte e do inferno. Vocês creem nisso? Então espera nele. Mas, irmão, diz aqui que ele estava no lugar e as portas fechadas. Por que eles estavam trancados?
Eles estavam em grande aflição. Eles pensaram, mataram o mestre, que fez tanta obra, tanta maravilha. Se ele descobrir que nós somos seus discípulos, nós vamos morrer também. Então ele estava trancado naquele ambiente, e o ambiente era pesado. Era de aflição, era de angústia, era de medo. Mas as portas fechadas, o Senhor se apresentou e disse, paz seja convosco. A paz mudou o clima do ambiente. É isso que o Senhor vai fazer na vida da gente. Você crê nisso, irmão? Leve essa paz. Ele fala para você, a paz seja convosco. Deixa a minha paz entrar no teu coração. A minha paz vai mudar o ambiente da tua casa. A minha paz vai mudar a aflição do teu coração. A minha paz vai te acompanhar. A minha paz vai mudar até a tua maneira de viver. A minha paz vai até dar sono para você que está sem dormir. Receba a paz do Senhor nesta noite. Mas, irmão, Tomé não estava, como já foi dito. Mas eles disseram aqui, eles se maravilharam de ver o Senhor. Mas tem uma passagem aqui também que nos chama a atenção. O Senhor disse outra vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dizendo isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aí acabou de completar a obra. Irmão, você vai voltar lá atrás. Quando o homem foi feito do pó, diz lá, e Deus soprou nas suas narinas e ele foi feito em alma vivente. Entrou nele o fôlego de vida. Mas ele não tinha força nem arma para se defender. Na primeira tentação caiu. E disse Paulo que eles ficaram sujeitos à vaidade. Porque caiu, não tinha força. Na carta aos Efésios, Paulo diz assim, nós estávamos mortos das nossas ofensas e pecados. Veio Cristo e nos vivificou. Na carta aos Coríntios, ele disse assim, o primeiro homem foi feito em alma vivente. O segundo homem em espírito vivificante. E o Senhor Jesus disse assim, assim como o Pai tem vida em si mesmo, e deu ao Filho ter vida em si mesmo, assim o Filho vivifica aquele que Ele quer. Dá para os irmãos entender? Que é necessário entrar em nós esse espírito vivificante. Porque nessa natureza que nós herdamos de Adão, foi feito em alma vivente. Está aqui, tem uma vida? Tem um fôlego de vida? Tem. Mas no dia que nós nascemos, nós começamos a morrer. Gastou um dia, é contagem regressiva, gastou um dia, um ano, um mês e vai acabar. Mas no dia que você crê no Senhor Jesus, olha o espírito da incredulidade indo embora nesta noite. No dia que você creu, você se converteu, você recebeu o segundo assopro. Eles estavam trancados, com medo de morrer. Mas quando o Senhor disse, recebeu o Espírito Santo e soprou, ele recebeu o Espírito Santo. Aí não tiveram medo, apanharam, foram para a cadeia, mas também apareceu um milagre, maravilha. Morto ressuscitou, paralítico levantou, demônio foi embora, maravilha aconteceu. E o nome de Deus nunca mais foi negado. Porque receberam segundo assopro. Vamos entrar numa comunhão com o Senhor, soprar o seu espírito aqui. Receba esse segundo assopro que é o Espírito Santo. Para você criar ânimo, criar força, criar fé. Da fraqueza tirar força. Você vê milagre, maravilha, prodígio, sinal do céu. Falar numa língua sem ter estudado. Ver milagre, ver maravilha, ver demônio ir embora. Ver o céu abrir, ver Deus mudar o curso da natureza. Vocês creem nisso, irmão?
Pelo poder do Espírito Santo que tomou os homens, eles viram obras inusitadas, coisa que a ciência não explica, que não tem como explicar pela ciência, pelo estudo, mas é quem tem o Espírito de Deus entende. É obra de Deus. É sinal de Deus. E veja bem, aqueles discípulos, depois disso aqui, o Senhor disse assim: vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém até nos confins da terra. Ele não disse assim para o discípulo: agora vocês vão dar continuidade a essa obra, vocês vão para Jerusalém, lá, como vocês vão pregar, vocês procuram lá a escola dos rabinos, estude, faça prática, ensaie, para vocês pregar bonito. Ele só disse assim: não vos ausentei de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. O poder do alto transforma o homem. Quem recebe o poder do alto, ele tem uma força que não está no homem, que não está na terra. Quem recebeu o poder do alto saiu de dentro de uma cadeira com 4 quartéis de soldado, porta fechada, e teve porta que abriu sozinho. Quem estava revestido do poder do alto levou umas pancadas, o corpo cheio de hematoma, preso numa prisão. E o carcereiro segurando. Irmão, dá para os irmãos entenderem como é que é quem tem o Espírito de Deus? Certamente Paulo e Silas estavam com a roupa rasgada, o corpo cheio de hematoma, sentindo dor, e Paulo diz assim: Silas, eu estou sentindo na cantar bonito. Tem explicação cantar com dor? Dá para cantar com dor? É porque tinha uma força neles, que não era deles, era do Espírito Santo. E começaram a cantar, e o céu baixou, o prédio balançou, as luzes apagou, as portas abriu. De onde vem isso? Do poder do alto. Irmão, se o Senhor revestir essa igreja nesta noite do poder do alto, ninguém vai parar na nossa frente. Nem homem, nem mulher, nem grande, nem pequeno, nem espírito, nem demônio, ninguém vai parar na nossa frente. Receba a virtude e o poder do alto nesta noite. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus com nós. Santo Deus, que culto glorioso este da Vila Rez. Santo Deus, irmão do Ceará, prega pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra desse Deus maravilhoso. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade que deixe aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, querido. Como já disse no final, irmãos, no começo, neste exato momento, temos bastante pessoas, irmãos que estão acamados, irmãos que estão só aguardando, né, irmãos, receber uma pregação como esta. Irmãos aí que nestes cultos online, que foi aí até suspensos, né, irmãos, precisando ouvir a palavra desse Deus maravilhoso. Então ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade e apreciadores da obra de Deus. Fique com Deus, queridos. Até o próximo vídeo.